Shalom de Yeshua, paz de Jesus a todos, irmãos amados. Vamos falar sobre os 5 primeiros livros da Bíblia, resumidos em 54 porções, e Yeshua, Jesus, parte 1. Essa parte se refere a Gênesis, Bereshit no hebraico. Ela se refere à semana da criação. O termo Bereshit do hebraico remonta a um princípio. De fato, a segunda letra hebraica, Bet, ela está com a sua abertura virada para frente, como se dissesse: o que aconteceu antes desse princípio foi ocultado por Deus a nós. E nós sabemos, né, irmãos, que tudo o que é revelado é nosso, mas o que é oculto é de Deus. Não busquemos as coisas ocultas, amém? Então foi ocultado o que aconteceu antes. De fato, os rabinos dizem que antes da criação do mundo, antes da semana criativa de Gênesis 1, haviam pelo menos 10 coisas criadas. Entre essas 10 coisas, nós sabemos que a água primordial e outras coisas tinham sido criadas, não são ditas que elas foram criadas, já existiam. Entre essas 10 coisas que os rabinos dizem que já existiam, existe o nome do Messias e o carneiro que for morto no lugar de Isaac por Abraão. Concordando com isso, Apocalipse fala que Yeshua, Jesus, é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. E o livro de Provérbios fala que a sabedoria foi criada antes da fundação do mundo, antes de todas as coisas. É o princípio de tudo. Yeshua. Tudo isso valida a possível pré-existência do Messias no plano espiritual e assim da graça de Deus, atributo divino que permite nós pecadores não sermos destruídos de imediato após o pecado e, através do sangue do Cordeiro de Deus, sermos perdoados. Se a graça não já preexistisse, Adão teria sido morto antes do ato do pecado, pois Deus já o teria julgado, condenado e não haveria uma segunda chance, porque Deus sabe de tudo antes de que aconteça. Deus criou o mundo através do seu nome Elohim, Gênesis 1, atributo de justiça. Porém, sabendo que o mundo não suportaria a justiça dele e pecaria, em Adão, em Gênesis 2:4, é chamado de Hashem Elohim, misturando Hashem, que é a graça e misericórdia de Deus, e Elohim, que é a sua justiça, sua Emet, verdade e juízo. Então, Hesed e Emet. Nós sabemos que isso é misturado também em Yeshua, em João 1:14, e em Êxodo 34:6. O Deus tem esses dois atributos, cheio de graça e de verdade, de justiça e de misericórdia. O fruto da árvore do bem e do mal simboliza aquilo que é proibido, mentiroso, aquilo que é oculto e pertence somente a Deus. Enquanto a árvore da vida simboliza aquilo que é permitido, certo, a Torá, a Bíblia, Yeshua, Jesus, aquilo que é para nós revelado. Adão e Eva, como muitos, preferem ir naquilo que é oculto do que ir naquilo que é revelado. Quinto ponto, Ish. Nós sabemos que em hebraico o nome do homem é Ish e o nome da mulher é Isha. Então, se pegarmos o nome homem, Ish, e o nome mulher, Isha, no hebraico, e nós tirarmos as duas letras iniciais do tetragrama de Deus, que é Yud-He, que estão nestes nomes, acontece que nós temos, quando homem e mulher se unem, essas duas letras.
No homem, a letra Yud, Ish, e na mulher, a letra Het. Porque quando homem e mulher se unem, aparece Deus. Bendito seja o santo nome. Através de dois ou mais, eu estarei convosco. Mas nós sabemos que quando um casal, um homem e mulher, eles se divorciam, se separam, o que acontece? Agora não tem mais nem a letra Yud e nem a letra Re. Um homem e uma mulher que não têm Deus, o que sobra para eles? Ambos se tornam a palavra Esh. Se você tirar aquilo que tem de nome de Deus, que é a letra Yud e a letra Re, dos nomes Ish e Ishá, ambos os nomes se tornarão a palavra Esh, isto é, fogo, pois existe uma relação entre homem e mulher sem Deus e a destruição. Então, se não tem Deus, vira fogo, destruição. Mas unidos por Deus na manifestação da sua presença, Yah. Sexto ponto, sobre Adão, o Midrash Bereshit Rabbah faz uma parábola sobre este evento e diz que quando Adão foi criado, Deus pediu para Adão nomear todas as criaturas vivas. Adão as nomeou todas corretamente a partir dos nomes dos seus elementos naturais das quais foram criados e dos locais e das suas características, que Adonai o Senhor havia antemão já nomeado. Por fim, perante os mensageiros de Deus, isto é, seus anjos, e perante o Criador, Adão é questionado por Deus. Qual é seu nome, então? E Adão responde: Meu nome é Adamá, pois do pó da terra fui tirado. E essa resposta agrada muito o Criador. Por fim, Deus faz a última pergunta: E qual é o meu nome? E nesse instante, no silêncio, Adão diz: Teu nome é Adonai, o Senhor, pois tu criaste todas as coisas e sem ti nada se fez. Essa resposta de Adão é perfeita para nós refletirmos. Quem sou eu perante o Criador e quem está sendo Deus perante mim? Seus atos responderão à pergunta. Adão, dotado de inteligência e atributo de humildade, que vem de Deus, respondeu corretamente, por ser a imagem e semelhança de Deus, sua palavra Yeshua Jesus. Sétimo ponto. Sobre o primeiro pecado, o Criador deu uma única lei negativa: não comer, isto é, internalizar o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ao Adão pecar, levou o mal que estava fora do ser humano, algo fácil de vencer, para algo dentro do ser humano, algo difícil de vencer. Como engolir um veneno e corromper sua natureza inicial. Porém, quando nós comemos a palavra de Deus, Yeshua, a Bíblia, como um fruto do bem, nós temos um antídoto que comemos toda a Santa Ceia e toda vez que lemos a palavra de Deus, nos arrependemos pelo Espírito Santo de Yeshua HaMashiach. Então, há uma chance de vencer esta inclinação do mal que vem justamente de ter internalizado o fruto do bem e do mal, nosso pai Adão. O Espírito Santo, otorgado por Yeshua, nos dá o poder pelo sangue de vencer essa inclinação do mal, porque vencer isto é algo sobrenatural, pela confiança, fé na sua palavra Torá. A fé não exige explicação racional para a obediência. Se Eva não focasse na explicação racional, dizendo: se comer morrereis, Satanás não teria como tentá-la, dizendo: não morrereis. Então, a sua fé não levaria Eva a cair. Isto é, Eva só pecou porque faltou fé. Porque se ela tivesse obedecido Deus, independente da parte racional do mandamento, obedecer Deus, isto é, porque ele disse para não comer, não teria como Satanás o tentar pela racionalidade. Mas como Eva focou
na razão, ela caiu, porque a fé é algo sobrenatural. E a gente não consegue entender muitas vezes porque Deus disse para fazermos tais coisas que estão na Bíblia. Então, é melhor obedecer e depois entender do que desobedecer e nunca entender. 8. Quanto mais é nado, mais é cobrado. O pecado de Adão foi simples, comer um fruto proibido, e hoje fazemos pecados extremamente piores, e nada sobrenatural ocorre. Mas Adão, pela posição e autoridade que tinha sobre todas as coisas de Deus geradas, o seu pecado simples, comer um fruto, levou à morte toda a criação. Por isso, atenção, lideranças e pastores, e pais ao pecar, porque quando pecarem, gerarão destruição sobre todos os que são seus filhos e filhos espirituais. 9. A criação se compraz na sua palavra, o Filho, e o Filho se compraz no seu povo, Israel. E cada homem se compraz em sua esposa, e a sua esposa se compraz nos seus filhos. Essa é a hierarquia do amar e do servir. 1 Coríntios 11:3. Foi deste sentir-se só que sentia Yeshua que Deus criou para ele um povo a partir de Adão, isto é, o povo de Israel. Porém, como Adão foi criado em imagem e semelhança de Deus conosco, isto é, Emanuel, ou Deus visível, a palavra Yeshua, Hamashia, Jesus, João 1, Adão herdou o sentir-se só de Jesus, como este sentimento de solidão. Então, irmãos, Deus criou a mulher para Adão e fez uma companheira adequada, porque a solidão gera pensamentos negativos e para ter shalom, paz, plenitude, o Criador fez para Adão a mulher Eva, com a missão de agir em submissão a Adão, isto é, assim como a missão de Adão é submissa à do Criador, em todos serem errado um. Então, Eva tem que ser submissa a Adão, assim como Adão é submisso a Deus. Se Adão não for submisso a Deus, Eva não pode ser submissa a ele. Amém? Porque ele não terá uma missão para Eva ser submissão. 10. A mulher foi feita da costela de Adão, porém todo homem, após Adão, vem da mulher. A costela é mais dura do que a terra que foi feita Adão. Assim, a mãe é mais forte para ser a sustentadora emocional do lar. Em Êxodo 20:12 é dito: honrar pai e mãe, pois a mãe é mais honrada, cuidada e amada, naturalmente, do que o pai pelos seus filhos. Mas, em Levíticos 19:3 é dito: tema a mãe e o pai, pois o pai é mais temido e respeitado facilmente pelos seus filhos. Nisso, a terra e costela, Adão e Eva, homem e mulher, são complementares, pois a mulher é a base da educação e o homem é a base da vocação dos seus filhos. Promove segurança, abastecimento e guia os filhos para a vida. 11. O Midrash diz que Adão foi feito com um pouco de terra de todo mundo, para que todo ser humano pudesse sentir bem em qualquer lugar da terra com Deus. Mas o Senhor tirou mais terra de Jerusalém, Israel, pois é de lá que será a cidade do grande rei Yeshua. 12. O pecado de Eva foi excesso de zelo religioso também, transmitido por Adão, pois quando Eva responde à serpente, ela não cita o mandamento de Deus, isto é, não coma do fruto. Ela acrescenta, além do não coma, nem toque no fruto. E nisso, em uma parábola midrash judaico, está escrito que a serpente empurrou Eva. E quando Eva viu que ao tocar do fruto não morreu, começou a comê-lo.
Primeiro a casca, depois as beiradas, e foi degustando o fruto aos poucos até comê-lo todo. Da mesma forma, muitos primeiro começam degustando o pecado, comendo a casca, depois as beiradas, até que consomem o ato, e a consumação do pecado é a morte. 13. Adão, que estava próximo e havia visto tudo que Eva fez, vendo Eva comer e não morrer do fruto do bem e do mal, é convencido a Eva por comê-lo também. Adão era o cabeça, o responsável por Eva. Se ele tivesse a repreendido por ter comido o fruto, certamente tudo seria diferente. 14. Após isso, Deus aparece e pergunta: Onde estás, Adão? Essa é uma pergunta estranha, pois Deus é onisciente. Mas é dessa forma que a graça e a misericórdia de Deus nos perguntam quando pecamos e nos afastamos dele. Bendito seja. Deus diz: Onde estás, meu filho? Então, Adão, que havia se escondido, volta à presença de Deus com Eva. Porém, na hora da repreensão, em vez de aceitar, ele culpa Eva, e Eva culpa o adversário, como a igreja faz muito hoje, gente. A igreja hoje, tudo é culpa de Satanás, tudo é ele, e não aceitam o seu pecado. E o adversário, a serpente, não tem quem culpar, pois ele existe para nos apresentar o caminho das trevas. Ele é servo de Deus nesse ponto. Vai ser destruído porque não vai ter mais função. Mas o único propósito de Satanás é esse. Deus só permite ele existir por isso. E ele faz muito bem sua função, pois ele nutre a maldade que temos no nosso coração. Satanás não pode fazer nada em quem está irrepreensível. Ele não pode nos levar a pecar algo que nós não temos a iniquidade dentro de nós. Um homem que não tem uma promiscuidade elevada, ver uma mulher de calça curta, não será problema. Uma pessoa não drogada, ver uma droga perto dela, não será problema. Nisso, Satanás só pode tentar a pessoa na sua própria iniquidade. Aceitem seus pecados. Sabemos também de uma profecia messiânica de que o filho da mulher pisaria na cabeça da serpente. E essa profecia se cumpriu com Yeshua HaMashiach, Jesus. Mas, da mesma forma, nós temos que fazer como Jesus. Se você pisar no rabo da serpente, ela te picará o calcanhar. Isto é, se você não cortar o pecado pela raiz, ele voltará com mais força e vai te morder. E o veneno vai se alastrar sem você perceber, e quando chegar a hora, este pecado oculto terá consumido todo o seu ser e você terá morrido, porque não quis levar seus pecados para Deus, que continua te dizendo no silêncio do seu coração: Onde estás, meu filho? Querendo que você se arrependa, porque Deus sabe que você está pecando, mas Ele não te joga na cara seu pecado, porque Ele quer que você tenha vergonha. Escolha ter vergonha do mal que faz. Seja mais humano. 15. Como empresário, quer que sua empresa tenha tudo perfeito e funcional para que funcione por si mesma, sem muitas interações. Também o Criador quer a maturidade e a perfeição inicial de sua obra, para ela produzir por si mesma. Gênesis 2 e Marcos 4, 28. Que tenhamos fé em Jesus por nós mesmos, sem depender da fé de terceiros, gerando frutos por nós mesmos. Mateus 13, 8. Caim, de posse da promessa messiânica dada por sua mãe dita anteriormente, queria ser o Messias e agia por fora religiosamente, na frente de seus pais com santidade, pois é dito que Adão possuía parte da Torá, 7 mandamentos, oralmente transmitidos. Isto é, os sacrifícios feitos ao Criador revelam que ele já buscava uma reconciliação com Deus. 17. Quando o sacrifício de Caim não é aceito e o de Abel é aceito, isso se refere à intenção do coração e de como Abel se comportava de forma aprovada perante Deus.
antes do ato de sacrificar para o Senhor. Caim, porém, além de ter uma motivação, isto é, kavaná, errada, praticava o mal nas sombras, e seu sacrifício não foi feito do melhor que possuía, isto é, dos melhores grãos, mas de algo bom, mas que o Criador não quer algo bom, algo melhor o Criador quer. O Criador precisa de primazia e do que temos de melhor. 18. Caim se ira e, não conhecendo este novo sentimento, isto é, ira, é confrontado por Deus para que ele dome esse leão, a ira. O pecado da ira, que não é apagada. Chamado por Deus de pecado, porém Caim não ouve as palavras de Deus e escolhe esconder o pecado da sua ira não controlada. Quando escondemos o pecado, ele cresce, e quando revelamos o pecado perante Deus, ele desaparece. Por isso, confessamos nossos pecados uns aos outros, para que a luz da verdade os destrua. A ira de Caim se baseia em inveja e desconfiança, crendo que Abel queria roubar seu hipotético lugar de primogênito e Messias perante Deus. Mas, se Caim tivesse conversado com Abel junto a Adão e Eva, expondo seus sentimentos, toda situação e indignação, certamente tudo teria sido muito diferente, teria sido diferente e a paz teria reinado, pois teria andado na luz e sinceridade perante Deus, e o pecado seria engolido por essa luz. 19. Caim maquina um ato e, finalmente, consuma o seu pecado matando Abel. Mesmo após isso, Deus pergunta: onde está Abel? Como fez Adão ao pecar? Mostrando que, mesmo diante do pecado maior, o que inclui o próximo, porque o pecado de Adão incluía só ele mesmo, Deus dá a oportunidade de colocarmos a luz no nosso erro. Nos arrependemos e mudamos. Porém, a atitude de Caim é novamente ocultar o pecado, revelando que a sua inclinação para o mal o havia cegado a tal ponto que achou ser capaz de ocultar de Deus o seu pecado. 20. Mesmo ao condenar, Deus é longânimo, sabendo que os vingadores de sangue viriam e a perseguir o assassino. Deus revela então que é contra a vingança, mesmo sendo a favor da justiça, isto é, a morte do assassino. Mas a graça vence a justiça, Tiago diz. Então, Deus diz a Caim: quem matar Caim receberá 7 vezes a maldição que a ele inferida. Há duas coisas que contaminam a terra e ela vomita seus habitantes: o pecado sexual e o assassinato. Onde a ira leva ao ódio, se não houver perdão até amanhã. E Yeshua nos ensina que o ódio é equivalente ao assassinato no reino espiritual. 21. É importante lembrar, Adão e Eva nunca foram como índios americanos. Eles eram semelhantes a Deus, bem maiores do que nós. O mundo espiritual, antes da queda, era intimamente unido ao físico. E a nudez que ambos viram após comer o fruto adivinha de estarem nus da glória de Deus, que os vestia como vestes de luz. A eles foram dadas vestes de carne, isto é, corpos que hoje temos de carne corruptível, e que, mesmo nestes corpos, ambos viviam 1000 anos, pois o decreto no dia que comerem do fruto morrerão se referia a um dia na longanimidade de Deus, que é 1000 anos, isto é, 2 Pedro 3:8.